Versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta.
eu vim e será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vive na abundância. Eu não conheço ninguém que em sã consciência diga: eu quero ser infeliz. Eu quero. Não conheço ninguém, graças a Deus por isso. A partir do momento que a gente toma consciência da nossa vida, pequenininhos mesmo, a gente faz tudo para ser feliz. A gente quer ser feliz. Mas a gente só consegue felicidade e realização quando a gente está muito próximo de Deus. Quando existe essa comunhão direta com Deus através de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por nós. Mas para que essa comunhão seja perfeita com Deus, Deus nos vincula ao nosso próximo. Deus nos dá irmãos. Como é bom a gente viver em comunhão com os nossos irmãos. O nosso Deus se agrada de derramar o amor dele sobre nós e nos ensinar a amar aos nossos irmãos, a vivermos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando você olha para o lado, aqui dentro, eu tenho certeza que você vai enxergar os seus irmãos, aqueles que estão prontos e dispostos a estar junto com você, seja qual for a sua situação, o seu problema, a sua tribulação, a sua alegria. Como é bom compartilhar com os irmãos. Eu quero que a gente comece esse culto lembrando, cantando ao nosso Deus, que essa comunhão a gente quer viver. Que a gente vai fazer um esforço de clamar a Deus e
nossa passou por uma cirurgia, a Bárbara, sábado retrasado. E um dia antes dela ir para a cirurgia, ela mandou no Face uma mensagem para todo mundo dizendo assim: meus queridos, amanhã estou internando para fazer uma cirurgia, abre parênteses, o mínimo risco que ela corria, o menor seria ela perder a visão. E fora bastante, ela tinha um tumor na cabeça. E ela disse: eu estou internando, não se preocupe com os meus filhos, porque meu marido já tirou férias, vai cuidar deles. Para aqueles que estão fazendo aniversário nessa época, eu não estarei aí, mas assim que eu voltar, eu cumprimentarei a todos, estejam cumprimentados desde já. Eu me senti tão envergonhada. Ela sabe quem é o meu pastor. Ela tem certeza que ele está vivo. Ela tem certeza que ele a protegerá e protegerá toda a sua família. Ele tem certeza que ele é fiel. Ela tem certeza que ele é o Senhor da criação. Que ele a chama pelo nome. Que delícia a gente poder ouvir Jesus dizer: Lígia. Ai, que delícia a gente ter certeza que ele sabe quem a gente é. E hoje de manhã, enquanto ele estava falando isso, a Bárbara entrou na igreja dentro, gente. Ela estava aqui conosco, com a família. Ela operou sábado passado, gente. Cabeça. O risco grande. Foi um momento de muita alegria para nós, povo de Deus. E é nesse momento que eu quero convidar você a declarar com toda a força do teu coração, ouvindo o testemunho dessa mulher: eu tenho um Deus que está vivo. Amém? Deus
orações. Nós temos um jarro de oração aqui do nosso lado, se você quiser, ainda dá tempo de você colocar. Quantos motivos nós temos para louvar, para agradecer a Deus por termos o cuidado deste bom pastor na nossa vida. E temos alguns pedidos. A gente quer orar pela nossa irmã Bianca, que vai estar fazendo uma cirurgia essa semana também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós queremos orar também pela nossa irmã Doroti, que estava internada, esposa do nosso irmão Silvestre, e ela precisou mesmo amputar 2 dedinhos do pé. Então, que o Senhor esteja tratando a recuperação, cuidando dela, da saúde, para a glória do Senhor. Amém? Senhor, como é bom a gente poder confiar, que a gente pode entregar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas preocupações, e saber que o bom pastor cuida das suas ovelhas, chamando pelo nome, Pai. Nós te louvamos por termos sentido esse amor diariamente nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, por tanto cuidado. Clamamos, Senhor, pela vida da Miriam, por essa cirurgia que ela vai fazer. Que as tuas mãos estejam sobre a vida dos médicos, de todos aqueles que vão fazer, participar dessa cirurgia. Que o teu Espírito Santo faça a medicina daquele lugar, daquelas pessoas, que essa cirurgia também seja realizada para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, toma, Pai, Dona Doroti nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da sua recuperação, cuida da sua saúde, cuida da sua família, que a ampara nesse momento. Que o teu poder também venha sobre ela, que o teu Espírito Santo a carregue no colo, para que a sua recuperação seja rápida e eficaz, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, por que a gente vai tentar viver, continuar tentando viver, na confiança da nossa natureza humana, que é limitada, débil e falha? Se nós temos um Deus que oferece uma vida para nós com propósito, com amor, com paz, segurança e eterna ao nosso lado, por que nós vamos continuar confiando na gente? Vale a pena viver pelo Evangelho. Vale a pena. Para a honra e para a glória de Deus. Só é feliz aquele que vive pelo Evangelho. É isso que a gente quer declarar agora. Em nome de Jesus, solte a sua voz e diga que você é feliz, porque você foi perdoado das suas transgressões, porque Ele é o seu pastor e te chama pelo nome e faz o melhor por você. Amém?
Graça e paz no Senhor Jesus, queridos. Amém? Amém. Que privilégio esse que Deus nos dá de nos reunirmos aqui mais uma vez esta noite para esse tempo de celebração, de louvor, de adoração e de acolhimento também da palavra de Deus nos nossos corações. Noite também especial e significativa porque há no centro aqui desse púlpito uma mesa. E esta mesa, sobre ela, estão ali o pão e o cálice, que são símbolos daquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco. O corpo e o sangue de Jesus. O corpo entregue, o sangue vertido para a nossa salvação, para a redenção da nossa história em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você para compartilharmos juntos da palavra, lembrando que agora, durante este mês de agosto, nós vamos falar especificamente sobre esse tema que está aqui na tela. Tudo faço por causa do Evangelho. E aí cada domingo durante o mês de agosto nós vamos pensar numa dessas temáticas que estão aqui. Começando hoje por essa ênfase do discípulo radical. Uma pergunta: você é um discípulo radical? Nós somos discípulos radicais? O que isso significa essencialmente para a gente? Aí dentro desse tema, eu quero propor para vocês 3 desafios. Um desses desafios é diário, o outro desafio é semanal e o outro desafio é mensal, para esse tempo de agosto. O desafio diário é para você orar e ler especificamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todos os dias, orando por esse tempo e pedindo que Deus fale ao seu coração em todo tempo também. O desafio para a nossa semana é o desafio não só de vir no domingo, de participar semanalmente do culto, do encontro, como também, quem sabe, de convidar amigos, pessoas, familiares, por quem você tem orado e pessoas que você acredita que Deus tem trabalhado também no coração. E por fim, um desafio mensal de nós lermos durante o mês de agosto as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, 1ª e 2ª aos Coríntios. Somados esses 2 livros, nós temos 29 capítulos. Se nós considerarmos que hoje é o dia 2 de agosto, daqui para o final do mês, você vai precisar ler quantos capítulos por dia para ler as 2 cartas? Só um, a partir de amanhã. Ainda tem hoje de crédito. Hoje você vai ler aqui, tá bom? Então, a partir de amanhã, se você ler um capítulo por dia, da primeira carta aos Coríntios, no final de agosto, você terá lido as 2 cartas, e eu tenho certeza que esse texto será muito edificante para você. Eu quero te desafiar a isso. Também eu quero aproveitar esse tema para indicar um livro que tem tudo a ver com o tema. As mensagens de agosto, propriamente, não estão baseadas aqui, mas é um livro muito interessante por várias razões. Primeiro, porque ele foi escrito por John Stott. John Stott é um teólogo anglicano, inglês, que escreveu inúmeros livros, um dos autores, teólogos, pastores mais marcantes e influentes da nossa geração. Ele foi considerado pela revista Times como um dos 100 homens mais influentes do mundo, conselheiro da rainha da Inglaterra por décadas. E John Stott morreu em 2011 e este foi o último livro que ele lançou. O que um homem na envergadura ministerial dele escreveria no seu último livro? Eu creio que vale a pena a gente descobrir. Então eu deixo como recomendação, como indicação de leitura, esse livro. Eu sei que tem alguns pequenos grupos, inclusive, que têm utilizado, que têm estudado. Eu recomendo porque é um material extremamente precioso para o nosso enriquecimento e crescimento espiritual também. Então nós vamos começar por esse tema. Discípulos radicais, tá bom? O que isso significa, o que isso tem a ver com a minha vida, por onde que eu começo, como que é essa história, tá? Mas antes de nós lermos o texto, eu quero fazer com vocês aqui um teste. Não é um teste bíblico necessariamente, é um teste de memória bíblica. Quantos versículos você conhece de cor? Sabe dizer quantos versículos você conhece de cor? Eu me lembro que quando muitos de nós éramos crianças na escola dominical, quando a professora ia fazer a chamada, ela chamava o nosso nome e a gente respondia com um versículo de cor. Não era? Jesus chorou e disse Jó, Judas foi e enforcou-se. Esses versículos que são muito fáceis de serem decorados, né? Mas de alguma forma aquele exercício ajudava a gente a decorar, a memorizar a palavra. Depois, num outro momento da minha vida, eu fui desafiado a decorar todos os primeiros versículos do livro dos Salmos. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim também. E assim por diante. É bom a gente memorizar. Se você olhar, por exemplo, em Deuteronômio 6, a instrução dos pais para os filhos sobre a lei, qual era? Inculca
coloca no umbral da porta, põe na cabeça. Como que a gente faz para memorizar? Tem que ficar lembrando, né? Tem que ficar sempre recordando, sempre recordando. Então, como é que consiste o nosso teste? Cada versículo vale 2,5 pontos. A turma do culto da manhã tirou nota 10. Eu tenho certeza que vocês não vão decepcionar. Então, eu vou colocar a referência na tela e imediatamente vocês vão dizer qual é o versículo. Combinado? Não vale falar, comentar. Eu já tenho que dizer direto o versículo. Está muito fácil o teste. Se o pessoal da manhã tirou 10, é porque está fácil demais. Vamos lá? Preparados? Posso começar? Primeiro versículo? Vai aparecer referência e vocês vão começar a dizer o versículo. Vamos lá? Bora. Isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Legal. 2,5 vocês já conseguiram. Está vendo? Não é tão difícil assim. Mais um versículo do Antigo Testamento. Vamos lá? Agora vocês já estão me surpreendendo. Nota 5. Agora vamos para o Novo Testamento. No Antigo Testamento vocês foram aprovados. Agora vamos para o Novo Testamento, tá? Vamos lá? Estou impressionado. 7,5. Não vale olhar na Bíblia, viu? Estou vendo o pessoal aí correndo. Não vale. Não é teste bíblico, é teste de memória bíblica. Então não vale correr na Bíblia. O último do Novo Testamento aí é 10 para sacramentar. E agora vocês vão dizer bem alto. E a gente fecha com 10 e vai comer o cachorro quente da cantina missionária e vai embora. Gente, não me decepcionem. Tem visita hoje na igreja. Vocês, viu? O pessoal da manhã foi a mesma coisa. Muito bem, não vale colar. Por que eu trouxe esse texto aqui, gente? Primeiro, porque ele é o texto que vai fundamentar a nossa reflexão hoje. Segundo, porque assim como a gente precisa ter o Salmo 23:1 na ponta da língua, João 3,16, eu acredito que esse texto a gente precisa ter também. Vejam só o que ele diz. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Simples também, né? Vamos só as irmãs? Vamos juntos? Tudo. Os homens agora. Tudo faço. Eu creio que se eu tirasse a tela, vocês seriam capazes de dizer sem ler. Mas é domingo que vem. Domingo que vem, gente, a hora que aparecer essa tela aqui, vocês têm que começar com tudo, hein? É simples. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim... Isso, de me tornar cooperador com ele. Então feche os seus olhos e vamos mais uma vez orar e pedir que Deus nos ajude enquanto meditamos nesse texto. Querido Deus, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva e eficaz, poderosa para transformar vidas, corações, mentes, penetrante, palavra que alcança, palavra que divide juntas e medulas. Nos submetemos, ó Deus, à voz do Senhor, porque somente a tua voz, ó Deus, é a voz que dirige a nossa vida. Coloco-me, ó Deus, inteiramente nas tuas mãos para o teu uso, Deus. Me rendo diante do Senhor, para que o Senhor use a minha vida como agradar ao Senhor, como for da tua vontade, como for do teu querer. E que Deus, a tua palavra também alcance o coração da tua igreja de maneira muito especial, transformadora e abençoadora, que a gente saia daqui pronto para um discipulado que nós poderemos chamar de discipulado radical. Fala, Senhor, conosco e prepara o nosso coração também para a tua mesa, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Queridos, uma palavra bem importante para a nossa reflexão desta noite é a palavra radical. E aí eu me lembro que desde a minha adolescência, quando eu conheci um cantor mexicano, cristão, chamado Marcos Witt, de muitas músicas que a gente canta hoje nas igrejas que são traduzidas dele,
Um irmão que fez assim, tem feito, na verdade, né, ao longo desses anos, uma diferença tremenda na minha vida. E quando eu estava no seminário, ele lançou um CD que tinha uma música que dizia assim: Senhor, faz-me um radical. Faz-me um radical. Senhor, faz-me um radical. E eu ficava ouvindo aquela música do Marcos Witt e ficava pensando, o que será que ele quer dizer com essa história de radical? Como é que eu posso me considerar alguém radical? Qual é o sentido de radicalidade que ele está pedindo para Deus nesta música? Afinal de contas, a gente precisa ter muito claro e sermos muito conscientes daquilo que nós pedimos a Deus, não é verdade? Então, o que significava, naquele contexto, de fato, pedir ao Senhor para ser uma pessoa radical, um discípulo radical? Quando a gente olha para essa palavra radical, nós nos lembramos que ela é uma palavra que deriva do latim, raiz. Portanto, nós podemos concluir que radical são aquelas pessoas que vão à raiz do assunto. Radicais são aquelas pessoas que vão a fundo no seu conhecimento. Ou como diz John Stott nesse livro que eu mostrei para vocês, pessoas radicais são pessoas extremas no seu compromisso. Pessoas radicais são pessoas extremas no seu compromisso. No caso, no seu compromisso com Deus. Pessoas radicais são completas. Pessoas radicais são intensas. Pessoas radicais são drásticas muitas vezes, bruscas tantas outras. Pessoas radicais querem reformas absolutas. Pessoas radicais são pessoas assertivas. E quando eu penso em radical, numa pessoa radical, normalmente a gente acaba fazendo mau uso ou empobrecendo o sentido desta palavra. De um lado, porque muitas vezes rotulamos as pessoas. Eu nem conversei com o fulano porque ele é muito radical nas suas posições. Eu nem troquei uma ideia com os meus pais porque os meus pais são muito radicais. Ou então, minimizamos o sentido desta palavra a uma gíria que já foi mais utilizada do que hoje, né? Principalmente para se referir a jovens e adolescentes, identificando-os como radicais, pela coragem e pela ousadia que eles têm para realizar determinadas manobras. Mas a palavra radical muitas vezes realmente está ligada, está relacionada a algumas posturas que assustam bastante a gente. Eu separei 4 exemplos para a gente pensar. O primeiro deles é o radicalismo ou a radicalidade no esporte, mais precisamente no futebol. Infelizmente, uma imagem como essa que está aqui na tela é muito mais comum do que a gente imagina. De tempos em tempos nós nos deparamos com notícias na mídia a respeito de brigas entre torcedores. E estas brigas chegam ao ponto de um matar o outro. Tirar a vida do outro. Simplesmente porque eles pensam diferentes no que diz respeito a uma coisa absolutamente inútil e fútil que se chama futebol. O segundo exemplo que eu quero citar para vocês é o exemplo do radicalismo patriótico, ou quem sabe nacionalista, seja lá qual for a palavra que você quiser usar aqui. Durante essa semana veiculou na mídia uma matéria sobre os kamikazes. E esta matéria mostrava a intensidade da missão que eles receberam. E a consciência que tinham quando receberam, de que eles estavam indo para uma missão sem volta. E a principal estratégia era sim matar outras pessoas. Era acabar sim com a vida, com as bases militares do exército inimigo. Mas consequentemente para isso, acabavam com a sua própria vida. É um exemplo de uma atitude radical. Poderíamos citar também um radicalismo que chama aqui de um radicalismo social, principalmente relacionado ao preconceito nos seus mais diversos níveis na sociedade. O preconceito racial, a discriminação, por exemplo, com determinadas raças, a discriminação naquilo que hoje é chamado de homofobia, que se tornou um conceito hoje quase que intocável, só de você falar, dá a impressão que você vai levar um processo. E muitas vezes, queridos, pessoas têm sido mortas simplesmente, por exemplo, porque são negras, por exemplo, porque são pobres, por exemplo, porque são homossexuais. E os radicais chegam muitas vezes a
matar. O último exemplo que trago é o exemplo do radicalismo religioso. E esta imagem que está aí na tela nós vimos diversas vezes do final do ano passado para cá. E ouvimos histórias e testemunhos de cristãos, quem sabe muitos deles irmãos nossos na fé, que perderam a sua vida por conta do radicalismo religioso, dentre outras razões. De pessoas dispostas a aprisionarem, de pessoas dispostas a torturarem e até mesmo a matarem, em nome de uma fé. Só que todos esses exemplos nos fazem perceber que os radicais nessas áreas, eles possuem algumas características incomuns. Por exemplo, os radicais em geral são pessoas inconformadas. Eles são inconformados com a sociedade, eles são inconformados com a mídia, eles são inconformados com o status quo, eles são inconformados com o modelo familiar vigente, eles são inconformados com uma série de coisas. Segundo, os radicais são também pessoas orientadas pela sua própria consciência. Ou seja, aquilo que para mim é certo, deve ser certo para a sociedade. E isso não é assim que acontece. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha consciência, você tem a sua consciência, e eu não posso sair por aí agindo pura e simplesmente orientado pela minha própria consciência. Pessoas radicais têm também como característica que eles são determinados pela conduta. E serem determinados pela conduta social e moral também é absolutamente relativo. Porque a conduta moral e social, por exemplo, dos nossos dias, é completamente diferente de 40, 50 anos atrás. E seguramente será diferente também daqui a 40 ou 50 anos lá na frente. E mesmo os padrões de conduta moral pode ser diferente aqui em Sorocaba, como lá do Pará, ou lá de Portugal, ou lá da África, ou de qualquer outro canto do mundo. Pessoas radicais também têm como característica comum a pronta disposição para matar. Se for preciso matar em nome de uma causa, eles estão prontos a fazer isso. No entanto, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro também um outro tipo de radicalismo. Quero mencionar rapidamente 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro exemplo de radicalismo que eu encontro nas Escrituras é o exemplo de Daniel. Quando o povo de Deus foi levado, deportado para as mãos de Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou separar alguns jovens ali, com algumas características e algumas qualificações, e separou esses jovens para que eles comessem única e exclusivamente dos manjares e das iguarias da mesa real. E Daniel foi desafiado a fazer isso. E no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos diz que resolveu Daniel, ninguém o obrigou, ninguém o constrangeu, ninguém o motivou a fazê-lo. Diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele foi um radical ou não? Claro que foi. No Novo Testamento eu me lembro do apóstolo Pedro, porque Pedro foi um homem radical em todos os seus aspectos e níveis. Ele foi radical, por exemplo, quando ele deixou tudo, o barco, a rede, os amigos, deixou tudo para seguir a Jesus. Depois ele foi radical quando ele disse para Jesus que ele ia com Jesus até o fim. Depois ele foi radical quando foi capaz de negar a Jesus diante de algumas pessoas que ele nem conhecia. Depois ele foi radical quando ele entendeu que o chamado da grande comissão estava nas mãos dele, defendeu a igreja, pregou a palavra, pregou o evangelho em Jerusalém, uma multidão se converteu, esse povo foi batizado, e em meio a tanta gente sendo perseguida, morta, massacrada por conta do evangelho, Pedro continuava proclamando a palavra de Deus, porque ele era um radical. E ainda no Novo Testamento nós encontramos o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que nesse texto diz estar disposto a fazer tudo. Você sabe, tudo significa a totalidade de todas as coisas. Não estou, quando eu digo tudo, não estou excluindo nada. Paulo se apresenta no capítulo 9, versículo 23, como um homem radical na sua posição. E ele é radical porque ele diz, eu estou disposto sim a fazer tudo por causa do Evangelho. E estar disposto a fazer tudo por causa do Evangelho na cidade de Corinto era um desafio muito grande. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque o apóstolo Paulo dedicou o maior período do seu tempo de ministério numa mesma cidade em Corinto. Atos capítulo 18 diz que Paulo permaneceu em Corinto por 18 meses, 1 ano e meio. As viagens dele eram muito rápidas.
Ele ia para um lugar, pregava a palavra, ia embora, ia para outro lugar. Depois ele mantinha o seu pastoreio através de cartas. Mas em Corinto, precisamente, ele ficou 18 meses, 1 ano e meio. É um tempo significativo, não é? Para aquele contexto é um tempo bem grande. No entanto, parece que os discípulos de Jesus em Corinto, embora tivessem recebido essa atenção pastoral tão grande de Paulo, parece que em algum momento no meio do caminho eles perderam isso de alguma forma. Porque a igreja de Corinto se mostra uma igreja complexa, se mostra uma igreja complicada. Mesmo porque Corinto era uma cidade que tinha algumas características muito parecidas com algumas cidades de hoje em dia. Por exemplo, ela era uma cidade extremamente materialista e consumista. As pessoas valorizavam muito aquilo que era material, tinham um desejo muito grande, uma avidez muito grande por consumo. Segundo, em Corinto havia uma relativização muito grande da verdade. Aquilo que é verdade para mim não pode não ser para você, e a gente caminha de acordo com aquilo que a gente acha que é correto. Terceiro, Corinto era uma cidade que tinha como estilo de vida a luxúria. Quarto, Corinto era uma cidade que cultuava, que tinha o hábito do culto ao corpo e do zelo, da preocupação maior sobre todas as coisas com a aparência exterior. Repito, eu não estou descrevendo Sorocaba. Eu estou descrevendo Corinto. Não estou descrevendo São Paulo. Eu estou descrevendo Corinto. Não estou descrevendo Salvador, Manaus. Eu estou descrevendo Corinto. Mas o mesmo perfil de Corinto é o perfil que muitas vezes nós encontramos hoje nas cidades. E aí, assim como aquela cultura dominante, pecaminosa em Corinto influenciava a igreja, gente, da mesma forma, hoje em dia, as igrejas correm um grande risco de serem influenciadas também pela cultura do pecado dominante nas suas cidades. Quantas vezes essa cultura tem batido as portas da igreja para entrar nas igrejas, para invadir as igrejas. E quando elas estão batendo na porta das igrejas, é porque há muito tempo elas já bateram na porta do nosso coração também. E quantas vezes, de modo descuidado, a gente tem aberto essas portas para que essa cultura entre no nosso coração e faça um grande estrago na nossa vida. É por tudo isso que Paulo diz, mesmo no meio de tudo, na contramão dessas ideias, na contracultura do que a gente está vivendo aqui, na cidade ou na igreja, mesmo assim, eu quero fazer tudo por causa do Evangelho com o fim de me tornar um cooperador com ele. Eu me apresento como um discípulo radical. Eu sou um daqueles que querem fazer tudo por causa do Evangelho. Mas eu acredito que a palavra de Deus aponta para a gente, ou identifica para a gente, algumas marcas daqueles que podem ser considerados discípulos radicais. A primeira destas marcas é que discípulos radicais são discípulos que estão absolutamente inconformados com o mundo que vivemos. Discípulos radicais são discípulos inconformados com o mundo que nós vivemos. E essa ideia de ser inconformado, meus irmãos, está muito além de não concordar com alguma coisa ou outra que acontece na sociedade. Ser inconformado está muito relacionado à ideia de forma, de algo disforme, de algo que se transforma. Ou seja, ser inconformado com o mundo significa dizer que eu tenho uma forma e o mundo tem outra forma. Consequentemente, se eu tenho uma forma, eu tenho uma forma. E consequentemente, se o mundo tem uma forma, é porque ele tem uma forma. E a minha forma de vida não consegue se conformar com a forma do mundo. É diferente. É a mesma coisa que se eu preparar uma massa de bolo e colocar numa assadeira redonda, qual será a forma ou a forma dessa massa depois de pronta? Redonda. Se eu tentar colocar aquele bolo que é redondo numa assadeira retangular, numa forma retangular, o que vai acontecer? Eu vou estragar o bolo, não cabe ali, não foi feito para aquela forma. Por isso, gente, que no fundo, a gente carrega dentro de nós um sentimento assim de inadequação.
que os especialistas em todas as ciências tentam identificar isso de alguma forma, dão nomes para isso. Mas, no fundo, sabe o que é isso? É esse sentimento da gente pertencer a uma forma e ter uma forma por consequência disso, que não tem coerência com a forma que o mundo tem. E aí os discípulos radicais de Jesus são aqueles homens e mulheres que vivem inconformados com essa realidade e compreendem plenamente que estão por aqui como estrangeiros e forasteiros. Mas aqui não é o nosso lugar. Tem alguma coisa aqui que não me faz sentir bem. Tem alguma coisa que parece que não é minha casa. Você se sente assim? Se você se sente é porque você está no caminho certo. Se você gosta muito daqui, e está muito conformado com o mundo, é melhor você prestar um pouquinho mais atenção na sua caminhada com Deus. Há um hino antigo, no cancioneiro cristão, que a letra diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, mandado por Jesus, não é? E por aí vai. Nós somos forasteiros, sim, queridos. E por isso, como discípulos radicais, a gente sente esse inconformismo, essa inadequação, esse sentimento de que a forma e a forma não estão combinando. Segundo, discípulos radicais são absolutamente orientados por uma obediência a Deus que é incondicional. Ou seja, Senhor, o Senhor mandou, eu vou te obedecer. Custe o que custar. Seja lá qual for o contexto ou a circunstância, eu vou te obedecer. E aí no capítulo 9, versículo 16 de Coríntios, Paulo traz uma expressão muito interessante. Ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se eu prego o Evangelho, eu não faço mais do que a minha obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu olhar só para esse versículo isoladamente, a impressão que eu tenho é que pregar o Evangelho era um peso para Paulo. E que ele o fazia única e exclusivamente por obrigação. Mas quando eu leio o capítulo 9 inteiro e mais, quando eu leio toda a teologia paulina no Novo Testamento, eu descubro que ele está dizendo isso porque Paulo tinha a sua vida e o seu ministério orientado pela obediência incondicional a Deus. Ou seja, quando eu estou com prazer e alegria eu prego, mas quando eu estou triste eu vou lá e prego também. Quando tudo vai bem na minha vida, eu anuncio o Evangelho. Mas quando tudo vai mal, eu também anuncio. Quando as circunstâncias me favorecem e as portas se abrem para que eu vá e pregue o Evangelho, eu vou e faço isso. Mas quando as portas se fecham, eu vou e faço do mesmo jeito. Porque aí está o meu prazer, em obedecer a Deus. E quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele não manda a gente levar em consideração as circunstâncias. Ele manda a gente obedecer. Não existem condições para a gente se voltar para Deus e dizer assim: Deus, eu não te obedeci por causa disso, o Senhor sabe. Eu estava passando por aquela situação. E você acha que Deus não sabe? Mas se Ele mandou a gente fazer, a gente precisa ser orientado única e exclusivamente pela obediência a Deus. Discípulos radicais são assim. Tem essa consciência. Terceiro, discípulos radicais são determinados pela santidade na vida. Sabem por quê? Porque discípulos radicais compreenderam, meus irmãos, principalmente, que mais importante do que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos. E santidade na vida está ligado a caráter. Santidade na vida está ligado a integridade. Santidade na vida está ligado a Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que diz que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus para vivermos, para andarmos em novidade de vida. Então significa que eu vou buscar viver a minha vida de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado com as minhas palavras, o nome do Senhor seja glorificado através dos meus pensamentos, o nome do Senhor seja glorificado com as minhas atitudes e posturas. Antes de abrir a minha boca para dizer alguma coisa, mesmo que seja a respeito do Evangelho, eu quero zelar pela santidade, pela separação, pela consagração da minha vida diante de Deus. Porque vaso vazio, gente, não transborda. Vaso vazio não transborda nada. E santidade na vida significa vaso cheio da presença do Espírito de Deus que transborda sobre nós.
Agora, por último, a última marca que para mim é o que faz a grande diferença entre os radicais de outras causas e os discípulos radicais é essa aqui. Discípulos radicais são pessoas que não matam. Porque tem diferenças entre times, porque tem diferenças de raças, porque tem opiniões nacionalistas ou religiosas. Discípulos de Jesus não matam. Discípulos de Jesus morrem. Discípulos de Jesus morrem. Como assim? Eu vou explicar isso para vocês com o texto de Gálatas que a gente acabou de cantar aqui agora há pouco. O que nós cantamos na última música, na última frase praticamente? A vida que agora eu vivo da fé. Não foi isso que a gente acabou de cantar? Então vejam Gálatas para vocês entenderem por que discípulos não matam. Discípulos morrem. E o discípulo que não está pronto e disposto a morrer não é discípulo radical. Discípulo radical primeiramente morreu. Gálatas 2. Porque eu morri para a lei. E se eu morri para a lei, eu morri a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Crucificado como Cristo. Junto com Cristo. Em Cristo. Logo, já que eu morri para a lei e para viver para Deus, já não sou eu quem vive, irmãos. Mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver do dia a dia, o meu trabalho, a minha família, o fato de ter vindo para cá hoje, o meu dia a dia, o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Porque é assim que o justo vive pela fé. E viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Discípulos radicais não matam. Discípulos radicais morrem. Morrem para si mesmo, para viver para Deus. Vocês se lembram dessa tela no início da mensagem? Os radicais são inconformados com o mundo. Os radicais são orientados pela própria consciência. Os radicais são determinados pela conduta social ou moral. Os radicais são prontos e dispostos para matar, se for o caso. Mas os discípulos radicais de Jesus, eles são inconformados com o mundo. Porque não é a mesma forma. Os discípulos radicais são orientados pela obediência a Deus. Discípulos de Jesus radicais são determinados pela santidade de vida, são vasos cheios. E discípulos radicais, eles não têm disposição para matar a qualquer preço. O que nós queremos mesmo é morrer o mais rápido possível. Não a carne, mas morrer o eu. De tal forma que a gente possa dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Cada dia que passa, eu vejo que Marcos Witt fazia um pedido legítimo a Deus. Senhor, faz-me um radical. E hoje essa oração é minha também. Senhor, faz-me um radical. E ser um discípulo radical significa, antes e acima de tudo, que eu morri para mim mesmo, para que Cristo vive em mim. E esta mesa que a gente tem aqui diante de nós, é bonita, não é? Agradável. Quem não gosta de pão? Quem não tem o pão como alimento quase diário na sua mesa? Quem não gosta de um bom suco? Uma mesa linda, enfeitada ainda então. Só que essa mesa é uma mesa radical, porque implicou na morte de alguém. Implicou num corpo pregado. Implicou num sangue derramado. Implicou em blasfêmias e zombarias ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Jesus radicalmente foi à cruz.
E Ele fez tudo por nós, para que hoje nós pudéssemos dizer: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com Ele. E lembrando mais um dos hinos antigos, num dos coros, um hino cristão muito utilizado na Santa Ceia, inclusive, dizia assim, como se fosse a voz de Jesus dizendo para a gente: morri na cruz por ti. Eu fui radical por ti. Qual que é a outra parte? Que fazes tu por mim. É nesse sentido que eu desafio que sejamos uma igreja de radicais. Não que matam, mas que morrem pro eu, para que Cristo viva em nós sempre. Quero convidar os presbíteros para virem aqui à mesa. Nós vamos servir vocês nesse imenso privilégio que é o de comermos o pão e de bebermos o cálice juntos na presença do Senhor. A mesa radical, a mesa da ceia, a mesa da comunhão, a mesa da nova vida em Cristo Jesus. Convido a igreja que se coloque em pé. O presbítero Milton vai orar a Deus, agradecendo, consagrando esses elementos que agora vamos celebrar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Ouvirmos a palavra do Senhor. Nosso coração, ó Deus, que ela faça morada permanente, ó Pai, que entendamos realmente quanto devemos ser radicais pelo Senhor, quanto, ó Pai, devemos proclamar o Teu nome, ó Pai, com toda a ousadia, Senhor. O quanto devemos, ó Pai, viver em santidade de vida a cada dia, ó Pai, crescendo espiritualmente a cada dia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta mesa que está posta, Pai, porque lembramos através dela do sacrifício memorável de Jesus Cristo por cada um de nós, quando entregou a sua vida numa atitude radical, por sua própria vontade, por seu próprio desejo para nos dar vida e vida eterna. Ó Deus, nós queremos retribuir com o nosso coração, com a nossa adoração ao Senhor, com a nossa gratidão. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Queridos, esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. E é a mesa da nova aliança, do convite da graça, do corpo que foi entregue, do sangue que foi vertido. Podem participar dela todos aqueles que têm uma nova vida em Jesus, que andam em novidade de vida. Não é uma mesa restrita aos membros desta comunidade, mas é uma mesa convidativa a todos aqueles que foram lavados e regenerados no sangue de Jesus Cristo e têm comunhão com Deus, têm comunhão com o povo de Deus. O pão é o símbolo do corpo que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Esse cálice com o suco de uva é o símbolo do sangue que foi derramado na cruz. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Com essa consciência, com essa alegria, eu convido você a comer o pão e beber o cálice na presença do Senhor. Os presbíteros vão servi-los, vocês vão receber o pão e o cálice, se colocando em pé. Recebendo poderão se assentar, mas aguardem para que ao final todos comamos e bebamos juntos, ok?
receba, meditando nesta canção e colocando a sua vida na presença do Pai em oração. Sobre o amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo e extravagante e que é por ti. Me afastar do amor de Deus, comigo me salvar. O eterno amor da cruz, pra viver eternamente em mim. Por amor nunca se para sofrer, por amor transforma em prazer. Incondicional amor de Deus, como pra buscar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Agora sim, queridos, juntos em comunhão, comamos do pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo oferecido por vós. Comei dele todos e fazei memória de mim.
temos da parte dele é isto: se Deus é luz, não há nele treva nenhuma. E se andarmos na luz, como o Pai na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tomai e bebei, disse Jesus. Porque o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, diz o Senhor Jesus. Todo aquele que crê em mim jamais terá fome. Todo aquele que crê em mim jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de água viva. Agradeça a Deus por esse ato radical. Consagre a Deus o seu coração como um discípulo pronto a morrer, para que Cristo viva em nós sempre. Meus irmãos e irmãs, é assim que, alimentados, continuamos a nossa semana debaixo da presença e da graça do Senhor. E é isso que nós queremos desejar para você. Uma semana abençoada, uma semana de alegria, de vitória, de cuidado de Deus. Uma semana com discípulos radicais na presença dEle. Após o término do culto, nós teremos aqui no salão ao lado a cantina missionária. E hoje, na cantina missionária, nós teremos o cachorro quente. Então convido você para participar desse tempo ali com a gente, em comunhão, e contribuindo também para a obra missionária do Brasil e no mundo todo. Um recado para os casais que participaram do primeiro encontro de casais, que aconteceu em junho. Dia 22 de agosto nós teremos o reencontro dos casais. Será na chácara da igreja, mas a sua presença não está automaticamente confirmada porque você foi ao encontro. Então saber se você vai para prepararmos o almoço lá. Procure o Zé Mauro com a Deusana, o mesmo Martins e a Tânia, para dizer: olha, eu vou, conte comigo lá, tá bom? E um aviso para todos os casais, mesmo os que não participaram do primeiro, que o segundo encontro, as inscrições já estão abertas e os irmãos podem vir falar com esses mesmos queridos para virem participar com a gente no que vem, tá? Sábado eu volto também o trabalho com os teens, às 3:30 da tarde, lá no Parque do Campolim, das 3:30 às 5:30. Então os teens fiquem atentos, os pais ajudem, levando, buscando depois, para que todos eles possam participar. Hoje nós retomamos na escola discipuladora, um número muito expressivo de alunos, começando os cursos. Quero convidar você também que vem no culto da noite para vir participar da escola às 10:30. Quem sabe vir às 10:30 e continuar vindo no culto da noite, como os irmãos têm feito até aqui. E domingo que vem de manhã, às 10:30, uma homenagem para os pais. Então você, pai que participa do culto da noite, quiser vir participar dessa comemoração do Dia dos Pais, domingo que vem, às 10:30 aqui na igreja. Ok? Convido a todos que se coloquem em pé mais uma vez. Convido você para unir a sua mão aos irmãos que estão ao seu lado. Nós vamos orar, vamos receber a bênção e assim vamos nos despedir debaixo do cuidado do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, graças te damos, ó Pai, por esse tempo tão precioso de adoração ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, unicamente ao nome Teu. Obrigado pela Tua presença aqui, Deus, Tua presença que transforma, que refaz, que vivifica, que edifica, que alegra. Ó Pai, nós saímos, ó Deus, amparados pela Tua graça, encorajados, ó Pai, a sermos mais radicais no nosso seguimento do Senhor. Que dia a dia, ó Deus, morra o nosso eu, para que o Senhor viva plenamente em nós. E o viver que agora temos na carne, vivamos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e esse mesmo se entregou por nós. Obrigado, Pai, pela comunhão da ceia, pelo alimento da palavra, do sacramento.
Ó Pai, despede-nos agora em paz. E que dos nossos lábios, ó Deus, sejam ouvidas as palavras do Teu Evangelho, onde quer que o Senhor nos coloque. E que o Senhor abençoe e edifique, Pai, a Tua igreja nesse lugar. Para que, ó Deus, todos os dias da nossa vida, nosso maior prazer, nossa maior alegria seja Te adorar, seja Te bendizer com tudo que somos e com tudo que temos. Abençoe, Deus, com paz o Teu povo, a Tua igreja. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Ainda na comunhão da ceia, dê um abraço para aqueles que estão à sua volta, desejando uma boa semana em Jesus. Boa paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.